Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá onde é que você está ouvindo a gente aí. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Simplificando o Digital, o podcast da Vise. E hoje nós vamos falar de novo sobre trabalho remoto. Tá? Por quê? Tem questões novas aqui. A gente falou de trabalho remoto da última vez, todo mundo percebeu aí que a gente é fã de trabalho remoto, a gente é uma empresa remota. A gente falou várias vezes, não, remoto não é para todo mundo, você precisa pensar nisso, pensar naquilo e tal. Beleza, mas e aí, você resolveu que vai fazer trabalho remoto? Ou você resolveu que vai trabalhar num lugar que tem trabalho remoto? Quais são as vantagens e desvantagens? Como é o dia a dia de quem trabalha remoto? Esse é o tema do qual a gente vai falar hoje. Então, vou me apresentar. Eu sou o Elcio, eu sou fundador da Vise, sou diretor aqui da empresa, sou programador também, e estou falando aqui de São Paulo. Né? Quem se apresenta agora aí? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu atuo aqui na área de outsourcing e produtos na Vise e também falo de São Paulo. E aí, pessoal, eu sou o Igor, sou coordenador de projetos aqui na Vise e eu estou falando do Rio de Janeiro. E aí, galera, eu sou o Bruno, falo diretamente do sertão pernambucano, também desenvolvedor aqui na Vise, desenvolvedor Python, e estamos aí para papear um pouco sobre tecnologia. Legal, então já começamos aqui com um detalhe interessante, né? Temos duas pessoas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma no sertão pernambucano. Né? É isso aí. Isso aqui não seria possível sem trabalho remoto. E aí eu queria Olha aí, começar perguntando qual que é a experiência pessoal de vocês, sabe? Essa é a primeira vez que você trabalha remoto? Ou fazer uma pergunta que no futuro vai ser uma pergunta comum. Algumas pessoas vão se encontrar num trabalho remoto e vão perguntar para outra. Você já trabalhou presencial? Essa pergunta hoje é loucura, né? Mas no futuro vocês vão ouvir pessoas perguntando isso para outro. Você já trabalhou presencial? Você já trabalhou remoto antes da Vise? Como foi a transição? Conta a sua história aí. Antes da Vise eu trabalhava num modelo presencial, mas com algumas regalias, digamos assim, né? Eu conseguia alguns dias da semana trabalhar de casa, em alguns episódios esporádicos aí também, só não era nada oficial híbrido, sabe? Igual a gente tem hoje de 3 dias de casa, 2 do escritório, etc e tal, né? Mas já tinha uma certa flexibilidade. Hoje é 100% remoto, né, aqui na Vise, e desde que isso aconteceu, se mudou bastante. Não sei, acho que a gente vai detalhar um pouco mais na frente aí sobre isso, mas mudou muito a rotina e para melhor. No meu caso também, sobre tecnologia da informação, comecei a atuar em 2021, então já comecei logo de forma remota. A pandemia ela expandiu, né, possibilitou que o trabalho remoto aí se expandisse de forma colossal praticamente, principalmente aqui em todo mundo. Então eu comecei logo de cara aí de forma remota e assim, fazendo um comparativo, né, do trabalho remoto e outros trabalhos que eu já tive também. E eu considero que a qualidade de vida é bem melhor, sua produtividade, que também a gente vai destrinchar, acredita, aqui ao longo desse vídeo, também melhora. E é isso, cara. Acredito que tem a tendência aí trabalho remoto se expandir pelos benefícios que traz para Quer dizer ambas que a as sua partes envolvidas. carreira de programador é uma carreira 100% remota. 100%. Você nunca trabalhou como programador presencial. Presencial não. Legal. Matheus. Bom, a minha experiência indo trabalhar no modelo remoto, né? Ela foi. Hoje eu dou risada, mas na época foi tenso. 2 meses antes da pandemia estourar, a gente já ouvia as notícias e tudo mais, mas a gente não imaginava que fosse chegar aqui da forma como chegou. E aí eu tinha entrado numa startup, estava trabalhando presencial, e aí 1 mês antes da pandemia estourar, o nosso chefe ele já percebeu ali que a coisa ia pegar o Brasil e a gente ia ser prejudicado por isso. Então ele falou, galera, 1 mês antes de dar o lockdown, a gente já começou a trabalhar remotamente, todo mundo trabalhando de casa ali na startup, né? E aí, primeiro mês trabalhando de casa, e no segundo mês, meu amigo, aí começaram a vir as questões psicológicas. E por conta de um outro histórico, eu vim acumulando, e por estar trabalhando de casa, sem interação social, sem poder sair de casa, aí pegou firme para mim ali naquela época. Mas foi uma experiência que hoje eu dou risada de como foi o processo todo, mas para mim, o começo dessa experiência remota não foi muito divertida.
Tanto que até hoje, apesar de saber que tem muitas vantagens, eu não sou o maior fã do modelo remoto. Você que está ouvindo o Olha aí. podcast aí, não está olhando para a tela, eu vou pedir para você voltar para o Matheus aí, volta um pouquinho o vídeo e veja o Matheus falando, tá? Então, você fala aí para sua equipe, se você trabalha remoto, que agora, a partir de agora, você não aceita um padrão de qualidade de imagem que não seja, no mínimo, esse que você está vendo aí, que o Matheus... Olha, rapaz, parabéns, hein? Parabéns. Verdade. Esse é o padrão de qualidade de imagem que a gente espera aqui, hein? Sei lá, o que você fez aí? O cara tá no estúdio. Depois eu ensino, pô. Achei curioso que o Igor e o Bruno disseram assim, cara, pô, remota, qualidade de vida, produtividade. E aí o Matheus colocou assim, eu não sou muito fã, e tá trabalhando numa empresa 100% remota, e colocou ali problemas, né? Problemas, inclusive, problemas com o psicológico, né? A gente tem... O ser humano é um bicho sociável, né? A gente precisa sair de casa, a gente precisa ver gente, né? É Então, isso. eu queria fazer uma pergunta pessoal para vocês aí. Vocês saíram de casa hoje? Eu saí. Hoje não. Eu Hoje saí, ainda não. hein? Eu fui na calçada aqui. Só na Saiu. calçada, Bruno? Saiu do portão e voltou. Cara, Eu saí, hoje eu tive reunião, tive almoço com cliente, fui lá na Avenida Paulista hoje. Ó. Eu não saí hoje, o plano é sair mais pro final da tarde, só que assim, vou sair para treinar, mas tem academia no prédio. Então, dependendo do nível de preguiça, eu não saio nem do condomínio, entendeu? Olha aí. E você, Igor, onde foi? Eu saio todo dia de manhã, basicamente, também vou treinar, só que a academia fica uns 15 minutos aqui de casa. Então sempre vou para lá, volto, e às vezes à noite, quando acaba o expediente, eu vou dar uma voltinha, tem uma ciclovia boa aqui perto, então vou dar uma caminhada para espairecer a mente. Legal. Bruno, um conselho para você aí, cara. Atravessa a rua, pelo menos, hein? Eu vou escutar, eu vou É atender essa importante, sugestão. sair de casa, é importante ver gente, né? A gente não foi feito para viver só remoto, né? Isso aqui não, essa não é a vida real, né? Mas conta aí, gente. Desculpa, Matheus, você ia falar alguma coisa? Não, só ia comentar que isso que você falou é tão real que eu trabalho remoto, minha esposa também trabalha remoto de segunda e sexta. Terça, quarta e quinta ela tá fora. Por conta do trabalho remoto e tá todos os dias em casa, mesmo nos dias que ela está em casa, a gente tá durante o dia trabalhando, né? A gente se fala vez ou outra ali durante o dia, mas é mais à noite ou de manhã. Eu passo tanto tempo sem falar com pessoas durante a semana, que no meu final de semana, quando eu encontro com pessoas, às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, porque eu realmente falo muito pouco durante a semana. Às vezes eu gaguejo no meio de uma frase, eu não consigo formar uma linha de raciocínio completa por falta de interação social, cara. Olha que bizarro. Bizarro mesmo. Achei que era só eu. Não, eu fico a semana inteira falando, né? O meu trabalho... Eu queria que meu trabalho fosse mais ficar programando. Eu gosto mesmo de programar. Mas o meu trabalho é fazer reunião, né? Eu passo a semana inteira falando. Então, sinto um pouco menos isso. Mas sinto falta de sair de casa, de ver gente, sim. Mas vamos falar então, gente, assim... Eu sei que vocês gostam de remoto. A gente pode falar das vantagens também. Mas eu queria saber de desafios, sabe? Quais são aquelas coisas, por exemplo, a necessidade de sair de casa, né? O cara entra no trabalho remoto, se ele não cuidar da própria cabeça, daqui a pouco ele tá uma semana sem tomar banho ali. Só acorda de manhã, senta na frente do computador, sai do computador, vai ver Netflix, sai da Netflix, vai dormir, né? Além disso, o que mais tem de desafio aí? Quem vai trabalhar remoto, com que coisas tem que tomar cuidado? Eu posso contar um que é um pouco diferente. Quando eu comecei na Vise, totalmente remoto, né? Eu já tinha como eu falei, eu tinha uma experiência que era, vamos dizer, quase híbrida, né? Então tinha alguns momentos em que eu podia estar fora do escritório. Só que a rotina era bem puxada, né? Então, apesar de ter alguns momentos fora do escritório, eu sempre trabalhava até muito tarde, às vezes fim de semana também e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar também pelo jeito que a Vise trabalha, né? Não só simplesmente por ser remoto, mas quando eu comecei a trabalhar remoto, eu tive um desafio que foi o seguinte: chegava o final do expediente, batia 6 horas, eu parava de trabalhar, porque ninguém mais na Vise estava trabalhando. Então, nem que eu quisesse, dava para eu fazer muita coisa, ainda mais no início. E eu me deparava com o seguinte problema: o que eu faço agora, né? Eu não estava acostumado a ter esse tempo sobrando. Então, eu passei alguns meses ali tendo que me adaptar, porque eu realmente não sabia o que eu fazia. Você estava no sofá aqui e ia ver alguma coisa na TV, porque eu não tinha costume de ter aquele tempo para mim, né?
Então foi bem diferente. Faltava o que fazer, né, amigo? Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas esse é um ponto, né? A pessoa que mora, por exemplo, numa cidade como São Paulo, cara, é muito comum que a pessoa passe 2 horas no trajeto de casa para o trabalho pela manhã e 2 horas à tarde, sabe? Então, no total, o tempo que ela gasta com o trabalho, incluindo o almoço, dá 13 horas por dia, sabe? Isso enche o dia dela de um jeito, que aí vai para o remoto e começa a sobrar 4 horas no dia, né? É exatamente isso que aconteceu. Eu não passava esse tempo inteiro no trânsito, mas o meu trabalho anterior à Visio me ocupava muito tempo. Mesmo estando em casa, às vezes eu estava trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, quando eu acabei com essa rotina, né, e ainda mais sem ter que sair de casa, então me sobrava muito tempo. Então, eu fiquei meio que desnorteado ali, sem saber o que fazer. Legal. Mas aí, assim, cara, vamos lá. Você falou de um problema, ok, foi um problema para você, valeu, entendeu? Mas no final é uma vantagem, né? Mas e desvantagem? Desvantagem mesmo? Tem, gente? Cara, a principal desvantagem que eu senti foi a produtividade. Eu sempre fui um cara muito da galera, de estar com as pessoas, conversando, tendo ideias, fazendo a coisa rodar ali no dia a dia, junto com as pessoas, né? Quando a gente veio para o modelo remoto, a minha principal dificuldade era a minha gestão de tempo. Não ter aquele grupo de pessoas ali, todas focadas no mesmo objetivo, ao seu redor, me fazia me distrair com mais facilidade. E eu ouvi gente falando o oposto. Ah, quando eu estava no presencial, eu me distraía com mais facilidade porque eu falava com as pessoas o tempo todo. Mas falar com as pessoas fazia parte do meu trabalho, né? Então, eu tô, assim, não sou desenvolvedor, né? Eu tô na área mais de negócio, estratégia. Então, é conversando com gente, definindo planos e colocando essas coisas para rodar. Quando eu venho para o remoto, às vezes eu mando uma mensagem para a pessoa que está resolvendo outras questões e vai me responder daqui 20 minutos. E às vezes, para o material que eu preciso para a semana inteira para produzir aquele material, eu preciso dessa resposta da pessoa. O que eu faço com esses próximos 20 minutos, sabe? Então, a minha produtividade foi o meu maior desafio. Então, eu tive que me regrar muito para evitar muitas distrações durante o dia, para conseguir focar nas coisas que eu preciso fazer e não ser improdutivo. Para mim, esse é até hoje o maior desafio, é a produtividade. Porque eu entendo que tem muito a ver com perfil isso, né? Vai ter gente que tem um perfil que é o seguinte, se não tem gente falando na orelha dela, ela vai produzir no 100%. O meu perfil é quase que o oposto a isso. E, enquanto eu estou com pessoas, eu consigo ser mais produtivo. Então, esse para mim é o maior Tem um desafio. pouco a ver também com, além do perfil pessoal, né? E remoto é muito legal porque remoto privilegia os tímidos, Uhum. sabe? Então tem gente que no presencial o cara não dá uma opinião, ele não. Porque, cara, é da natureza dele, né? Ele não tem nada errado com ele só é assim. Uhum. E aí, quando você vai para uma comunicação que é mais assíncrona, né? É mais fácil o tímido participar e tal. Então tem um pouco do perfil pessoal, mas tem um pouco também, eu acho, que do tipo de trabalho que você faz, sabe? Um Demais. negócio que eu vivi várias vezes, desde que o meu primeiro emprego como programador numa empresa grande, né? Eu trabalhei como programador, mas sozinho antes. Meu primeiro emprego como programador numa empresa grande foi na TOTUS. E aí eu lembro, a TOTUS estava com uma iniciativa na época de internet, né? Chamava Microsiga ainda, não tinha mudado de nome e tal. E aí lá, então, tinha programadores e tinha o pessoal de marketing e de design. E eu lembro que eram os programadores de fone de ouvido para tentar se concentrar, porque o pessoal do marketing e do design fazia barulho o tempo todo, sabe? Saí de lá, fui para a Gel, o mesmo cenário, assim, sabe? Você percebia a característica bem distinta. Depois, na Vise, lembro quando a gente teve o escritório na Avenida do Café, o Matheus vai lembrar disso, que o pessoal Sim. de marketing sentava junto ali, você estava com o Lá na pessoal de frente. negócio, marketing, e os programadores lá no fundo punham fone, ficavam incomodados com o barulho e tal. Então, tem um pouco a ver com isso também, né? É um trabalho mais criativo de comunicação, que exige comunicação, exige mais brainstorm. O trabalho é inteiro brainstorm, o pessoal conversa o tempo todo. Enquanto o programador faz pair programming, discute assuntos juntos e tal, mas boa parte do trabalho é sentar, olhar para uma tela, ficar olhando o código e tentando ler, entender o que está escrito, resolver um problema difícil ali. Exige silêncio e concentração, né? Então, talvez esse tipo de perfil vai ter performance diferente quando vai para o remoto, né? Vai ser muito mais Sim. fácil o programador dizer. Acontece o contrário também. Tem programador que é mais expansivo, que precisa de gente, que vai dizer, pô, no remoto eu não consigo produzir bem.
E tem o cara de comunicação, de marketing, de design, de negócios, que também vai dizer, cara, no remoto eu consigo me concentrar e fazer muito mais, né? Mas eu sinto que tem uma tendência do oposto, sabe? Do programador dizer mais, cara, remoto é mais produtivo para mim do que do pessoal de negócios ou de marketing. Sim. Esses dias a gente estava conversando com uma empresa, eles são uma empresa de prospecção comercial, lá de Brasília. E eles falaram que um dos principais diferenciais dele era o fato de eles terem cento e tantos funcionários, todos trabalhando presencial. O cara me mandava vídeos da galera no escritório, mostrando como funcionava a equipe 1, a equipe 2 e tal, porque o trabalho comercial é uma vantagem eles estarem juntos ali. Ele faz uma ligação, já mostra, assim que acabou, ele mostra a gravação para o parceiro e discute como foi a estratégia, se aplicou o funil do jeito correto e tal, e tenta a próxima. Então, para eles é um diferencial. Assim como para nós. Tem um gongo, né? O cara, pô, fechei uma venda, o cara vendeu, ele baixa vai bater o gongo. Como você faz isso no remoto? E para a gente é um grande diferencial também a gente poder virar para os nossos clientes e parceiros e falar, cara, a gente trabalha 100% remoto, você não vai precisar se preocupar com deslocamento, com nada do tipo, a gente funciona de todo lugar do Brasil e a gente não tem amarras quanto a lugar para poder encontrar talentos, por exemplo. Então, é uma vantagem que a gente tem, né? Então, isso é bastante interessante, é exatamente isso. Dependendo do trabalho, vai ser uma vantagem ou uma desvantagem isso. Tem mais desvantagens, gente? Mais coisas que vocês sentem falta, mais coisas que vocês acham que... Eu ia citar essa tendência que você mencionou aí no final, Elcio, principalmente para o pessoal iniciante, né, falando de trabalho remoto. Vai começar, ele tem um pouco mais de dependência de uma parceria, de fazer pair programming. Então, eu acredito que isso é um desafio para ele. De estar isolado ali, estar individual e precisa também desenvolver. Acredito que inicialmente cara, assim, termina sendo um ponto. Talvez nem desafio seja fazer o pair programming, mas pedir o pair programming, né? Porque, eu não sei, a experiência que eu tenho tido é que fazer pair programming remoto é mais legal do que presencial. Verdade. Sabe? Porque, cara, cada um tá com a sua tela ali, sabe? É mais legal, cara, é mais legal mesmo, funciona melhor, né? Agora, pedir o pair programming, sabe? Aquele negócio de que o cara é iniciante, às vezes ele tem constrangimento de pedir, ele fica tentando resolver o problema sozinho lá. No presencial, alguém olha lá e põe a mão no ombro do Jimmy lá e fala, rapaz, o que você está fazendo aí? Não resolveu ainda? Vem cá, vou te ajudar, sabe? Então, esse pedido de ajuda que no remoto, o distanciamento acaba não favorecendo, né? Mas eu acho que isso também vai da cultura, né, Elcio, das pessoas ali, não, da empresa, das pessoas e tal. Porque se a gente tem um time que sabe que isso acontece com o cara que é mais júnior ali, que está iniciando, a gente pode ter um movimento contrário, né? Igual a gente vê aqui na Visa acontecendo, né? Que é os caras que são mais sêniores oferecendo ajuda. Falou, quer ajuda aí? Vamos fazer um pair programa, deixa eu te ajudar com essa tarefa e tal. Então, isso tira um pouco da inibição ali, e às vezes até aqui comigo, por exemplo, time que eu coordenei, já teve gente que pensou, pô, eu tava precisando de ajuda, mas eu tava com medo de atrapalhar e tal. Tem gente que falou assim, sabe? Então, eu acho que quando você vai lá e oferece, também é uma saída para isso, né? Ainda assim, não deixa de ser um desafio para eles. E é um cuidado que quem está ouvindo aí, e está trabalhando remoto, está pensando, está montando uma operação remota, tem que tomar, né? O cuidado de criar essa cultura. Saber que... porque não é um mar de rosas, né? Você não vai pegar, só porque você trabalhava bem presencial, você vai simplesmente virar uma chavinha, tá todo mundo remoto e tudo vai ser mil maravilhas, né? Vai ter uma adaptação, você vai ter que mudar algumas coisas, né? Isso acontece, né? Se você não se ligar para isso, realmente o modelo não vai funcionar, né? Bom, você falou sobre cultura aí, Igor. É possível manter uma cultura organizacional forte trabalhando 100% remoto? Olha, vamos citar aquela resposta de programador padrão, né? Acho que depende. Mas eu acho que é possível. Acho que, por exemplo, a Vise funciona muito bem remoto. Tem alguns detalhes que poderiam ser melhores. Falta aquela conversa ali do cafezinho, né? Falta aquela interação a mais, que a gente acaba ajustando ali. A gente tem, por exemplo, aqui na Vise um grupo no Discord, a gente entra para descontrair, bater papo. Então, assim, a gente vai dando o nosso jeito, mas, sem dúvida, tem alguns pontos que quem já trabalhou por muito tempo presencial vai sentir falta, né? Mas eu não acho que seja proibitivo, nem que seja um problema muito grande, mas acho que faz um pouco de diferença de não ter, né? Essa parte do presencial.
É desafiador, mas não é impossível, né? A gente experimenta isso na prática. E tem que ser um esforço muito consciente, porque é muito fácil você manter uma cultura organizacional forte. Muito fácil não, já é difícil fazer isso no presencial, onde você está com as pessoas ali, e se você percebe um problema, você consegue parar todo mundo e falar, pessoal, precisamos falar sobre um assunto. Ou tirar uma hora no dia para todo mundo, ó, galera, vamos ter um treinamento aqui sobre uma questão importante. No online isso é um pouco mais complicado, mas não é impossível, é possível sim. E eu acho que também vai depender muito de outras culturas da empresa. Porque se a gente tem uma empresa que, mesmo funcionando presencial, tem uma cultura de comunicação muito ruim, uma cultura de pressão e comunicação muito agressiva, vai ser difícil construir uma cultura estando no presencial ou no remoto. Se a empresa ela passa dessa comunicação agressiva para o modelo remoto, ainda vai ser difícil construir essa cultura lá, né? Eu acho que tem outras culturas antes dessa de organização que vão ter que ser trabalhadas para que isso aconteça, mas é um desafio, mas é possível, né? E também vai depender muito, eu acho, do tamanho da empresa. Porque se você tiver uma empresa com 2.000, 3.000 pessoas trabalhando remotamente, o desafio vai ser proporcional à escala, né? Mas tem isso, Matheus. Agora também tem o seguinte, eu já fiz várias vezes, né, ao longo da história da Vise, várias vezes, eu fui trabalhar dentro de escritório de cliente, num projeto, alguma coisa assim, e várias vezes em empresas multinacionais, sabe? E eu me lembro de passar um dia ao lado de um cliente, uma pessoa que até se tornou um amigo muito querido, né? E, cara, eu passei o dia com ele e a gente participou de várias reuniões com o pessoal da empresa onde ele trabalhava, uma multinacional, e todas as reuniões online. Ele ia para o escritório, né? Tinha lá um assistente que trabalhava com ele, eles iam para uma sala de videoconferência, porque essa empresa tem sede em várias cidades, né? E fizeram várias reuniões com grupos de diversos lugares, todas elas online, sabe? E é uma empresa com mais de 2.000 funcionários, uma multinacional, tem dezenas de milhares de funcionários pelo mundo, né? E cara, assim, dali para ele poder trabalhar remoto em casa, de verdade, era um passo insignificante, porque ele estava indo para o escritório já trabalhar remoto, sabe? Então, às vezes a gente fica pensando na grande empresa e pensando, puxa, na grande empresa é muito complicado e tal. Na verdade, a grande empresa já resolveu esse problema. Eles já são, assim, a multinacional, a empresa que tem várias sedes, eles já são bem isso, assim. O que faltava era a tecnologia que hoje a gente tem de você, ao invés de ter que ir para uma sala de videoconferência, poder fazer isso da sua casa, entendeu? A pequena e a média eu acho que é mais desafiador, sabe? Vai ter ali aquele time que tem uma cultura, que tem ferramentas, que tem processos, que tem jeito de trabalhar, que tem a cultura do cafezinho, que aquilo não transporta para o remoto sem um trabalho deliberado, um planejamento. Sim. Não Na sei se é época do para grande, não, sabe? Na época do começo da pandemia, a gente conversou, assim que a gente foi para o remoto, nessa startup que eu trabalhei, a gente conversou com uma líder da Cato. Ela estava liderando todo esse processo de levar a galera pro remoto, né? E eles conseguiram colocar ali, se eu não me engano, na época, uma média de umas 2.000 pessoas no remoto, assim, em poucos dias, sabe? E eles conseguiram manter uma estrutura super bem organizada, justamente porque já era uma estrutura prévia existente ali que funcionava muito bem, né? Agora, vocês estavam comentando sobre cultura. Eu tenho um palpite aqui. Quem de vocês aí joga online? Eu jogo. Dificilmente. Eu também. Tá. Vocês já tiveram a experiência de participar de algum tipo de comunidade online, não a de trabalho, sabe? Então, por exemplo, eu já participei de comunidades jogando, sabe? Que eu acabei fazendo um grupo de amigos ali, sabe? Gente que, pô, sentia falta dos caras quando eu não jogava, tal. Ou participar de uma comunidade online, por exemplo, cara, no começo da internet, sabe? Fui estudar, aprender HTML, JavaScript, CSS, PHP lá no comecinho, e a gente participava de grupos, fóruns, as primeiras iniciativas de rede social, sabe? E eu tenho amigos que eu fiz naquela época que depois eu encontrei presencial, fiz amizade, tal, são amigos até hoje, mas que eu conheci online. E essas comunidades têm culturas próprias, assim, sabe? Tem um jeito de se relacionar ali em prol de um objetivo, do jogo ou do que está se estudando ali. E existe uma cultura ao redor daquele objetivo.
que não é, vou deixar claro, não é a mesma coisa de uma comunidade presencial, mas que funciona bastante bem para aquele objetivo ali. Então, talvez a gente tenha uma vantagem na Vize por estar contratando pessoas que são dessa geração para frente, né? Gente que teve essa experiência de viver remoto, né? Esses dias eu estava vendo um debate que tinha lá duas pessoas, uma discordando da outra, né? Uma mulher falando sobre trabalho remoto e ela ensina isso para as empresas, ela promove trabalho remoto, né? E um outro, um consultor de empresas, um senhor, dizendo que não acredita em trabalho remoto, que ele acha que produtividade não vai funcionar, a cultura não vai funcionar. Mas você percebia nos argumentos um gap de gerações, assim, sabe? Ele não viveu essa experiência que a gente viveu. Então é natural que ele seja cético e não dá para forçá-lo, porque a gente formou na juventude mecanismos para se relacionar, para se comunicar, que eu acho que é difícil formar depois, sabe? A gente teve experiências que nos moldaram enquanto cidadãos online. A gente sabe se relacionar de um jeito ali que... Não sei se vocês têm essa sensação, assim, mas o Igor falou aí do grupo do Discord, né? Cara, a galera da Vize adora Discord. Eu sou tiozão aqui. Eu sou do tempo do IRC. Eu entro no Discord e não consigo usar aquilo. É muito colorido, tem botão demais. Eu não sei onde ficam as coisas ali. Mas eu entro, eu me viro, eu interajo no Discord ali e tal. Agora, tem um monte de cara aí que é executivo nas empresas, que é liderança das empresas, que tá vendo a reportagem no Fantástico, que tá vendo os nossos políticos falando sobre o Discord. E Discord, para eles, é a rede do mal, onde se comete crime, sabe? Como é que eu vou dizer para um cara desse? Não, entra no Discord lá para bater um papo com o pessoal e tal. Eu tô falando de um mundo muito distante dele, não é não? Sim, desde cedo, desde o ensino fundamental, eu já jogava online, participava de comunidades com as galeras, assim, tendo que falar com gente de fora do país, eu tive que aprender um inglês bem básico para me comunicar com essa galera, porque pouquíssima gente aqui no Brasil jogava o jogo e tudo mais, e a gente cresceu num ambiente assim, né, se habituando com esse online, com essa comunicação com gente que não está próxima de você. Tenho amigos até hoje, galera, gente de São José dos Campos, com quem eu jogo até hoje. Então, é super interessante. Eu nunca tinha parado para pensar que essas experiências também tinham me facilitado trabalhar no online, apesar de eu não ser o maior fã, funciona muito bem para mim também. Eu não tinha parado para pensar nessa conexão. E tem um outro ponto também, que a experiência também muda bastante, né? É muito diversa, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma comunidade que é um fórum, aí você troca mensagens ali. Ou você pode ter o Discord. No Discord, até mesmo no Discord, né? Você pode trocar mensagens, você pode falar por áudio, abrir a câmera, fazer uma videoconferência. Você pode fazer isso de tantas formas diferentes, que eu acho que até para as gerações que vieram antes é muito difícil, é uma barreira de entrada muito grande, né? Porque você, além de não ter o costume de fazer isso digitalmente, você ainda não sabe nem por onde começar, porque são tantas formas, né? Sim. Tem jogos que a gente só tinha grupo no WhatsApp. A gente tinha um grupo no WhatsApp e falava, galera, vamos entrar. Por quê? Porque o próprio jogo já suportava a comunicação da galera. Já era pensado para isso. Eu jogo um joguinho de estratégia hoje em dia que se chama Icarian. E basicamente ali dentro é como se fosse um fórum, né? Então você tem como trocar mensagem entre jogadores e às vezes você tem um jogador que tá lá do outro lado do planeta, você não conhece, não sabe quem é, só tem um nickname ali. E aí você troca mensagem para ele e fala, ô filhão, me arruma um pouco de madeira aí que a minha acabou aqui na minha cidade. Aí o cara vai e te manda, vocês fazem amizade e tal, vira amigo no jogo, começa a trocar as coisas e tal. Então é um nível de coisa que realmente para o pessoal que é mais antigo nem imagina algo desse tipo acontecendo, né? Ô, Igor, e essa interação remota já foi gamificado. A gente tem ferramentas hoje, né, como o Gather, né, que você constrói ali, você personaliza a sua própria pessoa ali em um ambiente, em um escritório, e você consegue fazer uma interação como se fosse um mundo real em um mundo virtual. Então, pode marcar reuniões, pode abrir câmera. Se você quiser falar com alguém ali, você está em algum cubículo ou algum escritório, você vai ao lado e seu colega está ali. Apesar da distância. Quase que literalmente anda, né? Porque você tem que fazer seu bonequinho andar até do lado. Então é quase uma experiência presencial. É bem interessante mesmo. A gente tem um time aqui na Vize usando o Gather. O pessoal que cuida de e-commerce. Né? Eles estão no Gather lá. Funciona super bem para eles, cara.
De vez em quando, agora, faz tempo que eu não entro lá, mas eu entrava lá de vez em quando para interagir com o pessoal. Acho experiência muito legal. interessante. Muito, não é um padrão, não vamos adotar isso para todos os times, mas, cara, funciona muito bem para eles. É bem legal de ver. Mas assim, você tem um outro ponto que eu acho interessante de citar da Vise, que a gente tem muito essa liberdade, né, de se comunicar da forma que a gente se sente confortável, digamos, né? Então, por exemplo, a gente tem um ambiente oficial lá, que é o Google Meet e tal, o Gmail, etc., né, o chat ali. Mas se você mesmo falou, né, a gente tem um time que usa o Gather, a gente tem outros times que usam o Discord, e assim vai. Então, quer dizer, a gente acaba conseguindo dar essa liberdade para que os times se comuniquem da melhor forma que eles conseguem, né? Não ficar amarrado e usar uma ferramenta só, que às vezes um ou outro não gosta, não sabe usar, etc. Né? Então, acho que isso também é uma vantagem, algo de se pensar, né? Eu sou contra usar o Discord, viu? O Discord é colorido demais. Né? Eu queria proibir, mas o pessoal realmente gosta daquele negócio. Né? Mas sim. E aí, falando sobre isso, cara, esse negócio de comunicação, sabe? O Matheus falou assim, pô, tem aquele negócio de que eu vou perguntar um negócio pro cara e ele vai responder só daqui a 20 minutos. O que eu faço com esses 20 minutos? Meu trabalho tá parado, esperando e tal, né? Quando a gente vem pro remoto, a gente acaba tendo que pensar no nosso estilo de comunicação e pensar em coisas que no presencial a gente nunca parou para pensar, sabe? Uma delas é essa diferença entre comunicação síncrona e assíncrona. A comunicação no escritório presencial é, cara, assíncrona. Manda um e-mail, espera as pessoas responder, mas você está realmente esperando que vão responder e tal. Toda outra comunicação no presencial é necessariamente síncrona. Você vai até a mesa do cara, você liga para o ramal dele, você fala com ele ali e tal, né? E quando a gente vem para o remoto, a gente acaba migrando muito mais para comunicação assíncrona, sabe? Mesmo o chat, o WhatsApp, o Microsoft Teams, o Discord, o Google Meet, que é o que a gente usa aqui na Visio, o que você estiver usando aí de ferramenta de bate-papo, ela não é necessariamente síncrona. Ela pode ser, se a pessoa estiver online, olhando para o bate-papo naquela hora para responder para você. Mas a gente manda um bate-papo sabendo que a resposta pode vir agora, ou, como disse o Matheus, daqui a 20 minutos. Né? Isso muda o jeito da gente trabalhar? E de que maneiras muda? Isso é bom ou é ruim? Quais as vantagens e desvantagens? Eu acho que isso muda o jeito até da gente pensar nos problemas que a gente tem, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava mais em escritório, era bem frequente de eu pegar uma tarefa para fazer, por exemplo, e simplesmente, legal, essa tarefa aqui, começa a fazer ela. Porque eu sabia que se eu tivesse alguma dúvida, eu ia olhar para a baia do lado ali e perguntar para a pessoa, né? Hoje em dia, meu comportamento mudou um pouco. Quando a gente está discutindo, principalmente a gente usa Scrum aqui, né? Então, quando a gente está na Plane, por exemplo, a gente fala sobre uma tarefa, eu já começo a pensar em como que eu vou fazer aquela tarefa para eu já ir imaginando quais dúvidas eu vou ter e a gente já vai esclarecendo ali na hora, justamente para evitar esse teoricamente problema da comunicação assíncrona, ter que esperar muito por uma resposta eventualmente. Né? Mas eu acho que até nisso, com o tempo, né, a gente vai se adaptando e a gente muda até a forma com que a gente faz as coisas para poder se adequar melhor. Né? O tempo que gastaria picado enquanto desenvolve, você vai gastar ou investir, né, no começo, para poder entender com mais clareza Perfeito. o todo, né? Exatamente. Eu acho que é muito bom no fim das contas, porque assim, eu noto bastante que quando a gente está fazendo uma plane em um projeto, por exemplo, esse tipo de comportamento acaba tirando dúvida de um monte de gente que está ali, que a pessoa, imagina, 10 pessoas num time de níveis diferentes, de coisas diferentes que elas fazem ali, né? Então você pensa, pô, se você for esperar todo mundo entrar na tarefa para poder ter dúvidas, as pessoas vão ter dúvida em pontos totalmente diferentes, né? E às vezes só de você levantar uma discussão ali na hora da plane, já faz todo mundo pensar naquilo, e aí já começa a levantar um monte de mãozinha, assim, não, mas e isso, e aquilo outro. Então você já tira um monte de dúvida de uma vez só e todo mundo sai feliz, né? No fim das contas. O que não significa que não vão surgir dúvidas depois, que o cliente não tem que estar disponível para tirar dúvidas e tudo mais, né? Mas eu Sim, acho que exato. é até respeitoso com as pessoas isso, sabe? A gente se acostuma com o escritório, com esse negócio de... Eu, no presencial, sabia, pô, vou ali na mesa do fulano, vou ali na mesa do ciclano e tal. Isso torna para aqueles programadores de trabalhos mais introspectivos, programadores não, qualquer trabalhador de trabalho mais introspectivo,
A pessoa que precisa, por exemplo, escrever um texto longo, não necessariamente um programador, sabe? Mas a pessoa que precisa fazer um trabalho concentrado, produzir alguma coisa, torna o escritório um lugar terrível, sabe? Tem muita gente no híbrido que o cara diz para mim, ele fala, cara, no presencial eu deixo para fazer reunião. Trabalho de verdade eu faço em casa. Porque se eu vou para o escritório e tento trabalhar, as pessoas me interrompem o tempo todo, eu não consigo. Então, eu acho essa ideia de, cara, tudo aquilo que puder ser assíncrono, vai ser assíncrono. Tudo aquilo que eu puder esperar, tudo aquilo que eu não preciso dessa resposta agora. Eu posso esperar a pessoa ter o próximo intervalo para me responder. Eu acho isso muito respeitoso com a produtividade da equipe. Tem um pouco aquele fator de, cara, eu precisava dessa resposta e agora eu vou ter que esperar e tal. Mas o cara tá lá concentrado, resolvendo um negócio, com um problema na cabeça, e aí tem aquele lance de que quando eu tiro aquele monte de variável da cabeça dele, quando eu tiro ele do flow, ele não volta imediatamente. Quando você troca o contexto, né, para quem é de computação. Mas isso você tá fazendo um trabalho concentrado, você tá, né, no flow, você tá ali, e tá saindo, tá produzindo. Alguém te chama, você para pensar em outra coisa para dar uma resposta. O cara te interrompeu 30 segundos. Você volta, você leva 5, 10, 15 minutos para voltar para o nível de produtividade que você estava antes. Essa questão é interessante, Alcio, do ponto de vista, né? Porque às vezes para você que está com a dúvida, seria muito melhor se a pessoa te respondesse na hora, estivesse do seu lado, né? Mas para a pessoa que estava produzindo no momento que você teve a dúvida, eu entendi o que você quis dizer, né? Para ela é muito ruim, né? Porque ela foi interrompida, né? Isso. Então, se você medir a produtividade do time todo, né? Se cada um pensa só na sua produtividade e interrompe os outros o tempo todo, você vai ter uma baixa de produtividade total. Que é o que acontece, cara, em escritórios open space, um salão, põe todo mundo junto ali, sabe? Aquele monte de baia e as pessoas ali sentadas. Para quem faz um trabalho concentrado, o cara, por exemplo, que é contador, o cara que é um advogado e está lendo um processo, produzindo uma peça processual, o cara que é um programador, aquilo é o pior ambiente para se trabalhar, sabe? Então, eu vejo isso como uma grande vantagem do remoto. Mas sim, isso vai exigir uma disciplina no modelo de comunicação. A ideia de que tudo que puder ser assíncrono tem que virar assíncrono, sabe? Síncrono é só aquilo que realmente precisa ser. Isso ajuda a gente até a economizar reunião. Sabe aquele papo que o pessoal brinca no presencial, fala, pô, mais uma reunião que podia ser um e-mail. Quando a gente tem não só no presencial, né? No isso remoto acontece bastante. Muito. Sim. Mas no presencial eu sinto que acontecia mais. Porque as pessoas precisam encher seus dias de reuniões. Pô, tô no escritório, é reunião, é isso que eu faço. O trabalho vira reunião, sabe? Mas você não acha que quando você vira para o remoto, se a empresa não tiver aquilo que a gente comentou, né, aquela cultura organizada, o jeito de se comunicar, você não acha que ele pode exacerbar esse problema, sabe, de querer compensar a falta de contato direto com reunião, porque na reunião você vai estar em contato com a pessoa, e você acaba perdendo produtividade porque você está botando a pessoa, de repente, numa reunião que ela não precisaria estar, ou que poderia ser um e-mail e tal. Eu vejo bastante isso. Sim, eu já passei por esse tipo de experiência, sabe? De estar num ambiente onde se faziam muitas reuniões no modelo remoto para, de certa forma, tentar controlar a produtividade. E acabava atrapalhando a produtividade. Mas era um desafio porque, imagina que para quem está gerindo, nunca tinha trabalhado remoto da forma como a gente estava trabalhando naquele momento, e precisava garantir que todo mundo fizesse aquilo que precisava ser feito. Então, ele tinha duas escolhas: ou deixo o pessoal fazer, ou eu faço algumas reuniões durante o dia para tentar acompanhar e apoiar e tudo mais. Então, encontrar esse equilíbrio vai depender muito também de qual é o tipo de trabalho que está sendo feito, né? Então, eu já estive em modelos onde fazia uma reunião no começo do dia, mas no final do dia resolvia. E em modelos onde tinha 3, 4 reuniões durante o dia e não resolvia. Vai depender muito do que está sendo feito mesmo. Eu acho que também tem a ver com a cultura, né, adotada ali pela equipe. O planejamento e a abordagem que é utilizada, acho que vai depender muito também, vai influenciar nisso. Então, tem ferramentas que nos ajudam, né, a fazer esse controle
E essa cultura de, por exemplo, a demanda que está sendo trabalhada pelo programador, ela tem urgência. Você chegou em algo impeditivo. Então, realmente, você vai precisar sanar a dor do quanto antes. Ela é uma demanda urgente. Então, você precisa encaminhar aquilo para alguém, precisa de uma resposta mais breve. Agora, se o programador identifica, né, que o que ele está fazendo pode esperar para aquele momento, então ele cria lá uma thread, tem um grupo provavelmente ali da equipe da squad, ele pode deixar ali, notificar as pessoas envolvidas e ali o tempo que a pessoa tiver, vai responder, vai dar algum encaminhamento. Mas, cara, se a gente parar para pensar bem, isso talvez nem seja tão diferente assim, sabe? Porque no presencial, muitas vezes, você precisa de uma resposta, você vai procurar o cara e o cara tá numa sala de reunião, reunido com outras pessoas ali. Tá? Você tem que esperar ele sair de lá para responder de qualquer maneira, sabe? Quantas vezes no presencial eu encontrei alguém no corredor do bebedouro e cara, que mandei um e-mail, responde lá quando puder, sabe? Não... Talvez seja um pouco assim o sentimento de abandono que você tem quando você não tá vendo que o cara tá ali dentro de uma sala de reunião, sabe? No presencial você tá vendo ele lá, então você fica mais tranquilo de, não, eu mandei um e-mail, mas ele tá na sala de reunião, né? Beleza, quando sair de lá, eu dou uma cobrada e tal. E no remoto, talvez você fique com aquele sentimento, pô, eu mandei um e-mail pro cara, será que ele tá assistindo o jogo do Mundial de Clubes ao invés de responder meu e-mail? Não tá vendo ali, então talvez tenha um pouco desse sentimento, né? Faz esse desafio, né? Eu tive um problema quando migrei pro remoto, sabe? Que é um pouco oposto ao problema do Igor. Porque quando eu migrei pro remoto, eu já era o dono da empresa, né? Então esse negócio de 6 horas para. Meu problema foi o contrário. Teve um período que, cara, eu acordava pela manhã, escovava os dentes e sentava na frente do computador. Já teve dia de eu sentar na frente do computador e não parar para comer, sabe? E aí 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, um dos meus filhos vir, quer alguma coisa para comer, me trazer um pratinho, alguma coisa, porque eu tô ali e fala com pessoa e acessa código e resolve coisa, não sei o quê. E ir até 10 da noite, desligar o computador e ir direto para a cama, sabe? E não fazer mais nada do meu dia. Eu encher o meu dia completamente com trabalho. E aí o presencial me obrigava a agir diferente, porque você acorda de manhã, você tem que tomar um banho, colocar uma roupa de trabalho, pegar o seu carro, ou metrô, ou ônibus, sair de casa, ir até o escritório, cumprimentar as pessoas, né? Aí depois tem a hora do almoço, você tem que sair do escritório, caminhar até um restaurante, a equipe vai junto, o pessoal vai rindo ali, contando piada, almoça junto, volta. No final do dia você começa a ver as pessoas indo embora, aquilo é um sinal psicológico de parar, né? Então eu tive, acho que o problema oposto do Igor ali, né? Ao invés de sobrar tempo, no meu acabou não sobrando tempo para nada, assim. Me prejudicou bastante no começo, sabe? Não sei se alguém viveu algo parecido aí. Eu tenho a história de um colega, ele é gerente de uma empresa, e lá a equipe que ele gerenciava, ele teve um problema parecido. O pessoal não parava de trabalhar. Então, ele teve que literalmente configurar lá uma regrinha para derrubar a conexão lá, a VPN de todo mundo, para obrigar o pessoal a parar, porque estava com medo de tomar uma multa trabalhista ou de, sei lá, alguém surtar, alguma coisa do tipo, porque dava 10 horas, 8, 10 horas da noite e tinha gente conectada trabalhando, sabe? Então, acho que esse problema afeta muita gente mesmo. Não necessariamente só quem é dono da empresa, mas acho que até funcionários também são afetados. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas essa madrugada eu recebi um chat no Google Meet. Era 1 da manhã, a pessoa fazendo perguntas no Google Meet. Nossa. Aí eu até mandei uma mensagem falando, você tá trabalhando essa hora? E aí outra pessoa começou a responder. Eu falei, caramba, temos um problema aqui, alguma coisa que a gente... Vamos configurar o Google Meet para ser derrubado aí. Para derrubar, né? Pra parar de... Tem um negócio para a gente resolver aí. Acontece. Tem uma outra coisa também que me acontecia no começo, que é aquele negócio de que você está trabalhando em casa, você vira o Jaque. Já viu essa de virar o Jaque? Já que você está aí, então, vamos ali no mercado comigo, sabe? Trabalho remoto é folga na cabeça de quem não trabalha em casa, cara. Assim, eu não tenho o que reclamar da minha família, sabe? Porque antes de virar 100% remoto, eu fazia híbrido, sabe?
Eu trabalhei em casa há muito tempo e eu sempre fui muito respeitado, tanto pela minha mulher quanto pelos meus filhos, sabe? Assim que eu tive... Eu trabalhei muito tempo, assim, num escritóriozinho dentro do meu quarto ou numa mesa na sala de casa, mas assim que eu tive condições, eu montei um escritório, sabe? Estou na minha casa anterior, nessa agora. Então, aqui onde eu estou é um escritório no Medícola, no fundo de casa. Eu entro aqui, fecho a porta, eles sabem que eu estou trabalhando e tal. Mas comigo já aconteceu bastante de, por exemplo, chegar visita. A pessoa não sei se como é que vocês lidam com isso, sabe? Com a família, vocês têm problema com esse tipo de coisa? Cara, às vezes acontece da pessoa querer marcar um almoço, alguma coisa no meio do dia, né? Beleza, dá para ir almoçar, mas quanto tempo eu vou levar para ir até lá? Quanto tempo eu vou levar conversando com a pessoa? Quanto tempo eu vou levar para voltar? E a galera tem essa ideia, né, de que, pô, mas você trabalha de casa, não dá para flexibilizar. Ah, cara, talvez dependendo do dia dê, mas não é assim que as coisas funcionam, né? As pessoas querendo marcar coisas 5 horas da tarde. Cara, você tá achando que é o quê? Não é bagunça, não, pô. Sim. Isso que você comentou também tem Eu a mesma realmente sorte. trabalho de casa, né? É, Às vezes explicar isso para as pessoas. eu tenho a mesma sorte, porque a minha esposa, ela também trabalha de casa e ela super entende, apesar de ela trabalhar 3 dias fora, ela também trabalha 2 dias em casa e a gente consegue se organizar nisso. Mas o pessoal que tem outros tipos de rotinas, né, acabam não entendendo e achando que é folga, né? Um amigo meu, ele falou uma vez, é home off, não é home office. Home office. Eu acho que talvez para o perfil do programador esse seja um problema menor, né? Porque geralmente a gente pega uma tarefa e se você não tiver dúvida naquela tarefa, basicamente é só você fazendo ela, né? E aí você consegue manejar melhor esse tempo. Então você consegue fazer alguma coisa. Eu já trabalhei com gente, por exemplo, nos times aqui da Vise que trabalhava à noite. E ali durante o dia ele ficava disponível, tirava dúvida, conversava e tudo mais, mas quando ele estava programando mesmo, fazendo a tarefa dele, era de noite. Para ele, tudo bem, ele preferia assim, né? Ele era mais produtivo à noite. Então, se esse cara tiver ali um compromisso no meio do dia, ele conseguiria ir responder mensagens ali normalmente e pronto, sabe? Para ele funcionaria. Então, acho que depende muito do tipo de trabalho que você está fazendo, né? A gente brincava com o Peca dizendo que ele trabalhava no fuso horário do Havaí. A hora que os havaianos estão chegando no trabalho é a hora que o Peca está começando a trabalhar. Agora explica para o pessoal que está ouvindo quem é o Peca. O Peca é um cara que trabalha aqui na Vise, hoje ele cuida de infraestrutura para a gente, cuida dos nossos servidores e tudo, mas ele é programador, trabalhou um tempão com projetos aqui. E por coincidência, é meu irmão também. Olha só. Você não sabia não, Bruno? Não. O Peca é meu irmão desde que nasceu. Por coincidência. Interessante. Faz um tempinho. Interessante. Uhum. Legal. Cara, trabalhar remoto teve impacto na sua saúde mental? O Matheus comentou brevemente isso aí, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como foi a experiência para vocês? Para mim, teve total impacto. O ambiente, pelo menos assim, o ambiente que eu trabalhava antes, além de ser... tinha um pouco desse híbrido, né? Não era 100% presencial, digamos. Eu tinha um pouco de liberdade, mas ele era muito puxado, né? Eu tinha que trabalhar muitas horas durante o dia, eu era cobrado essas horas, né, de estar trabalhando. Então, assim, não só o trabalho remoto, mas também o meio de trabalho da Vise, sabe? Como as coisas funcionam na Vise também mudou muito. Aí talvez o Elcio explique um pouco melhor sobre o que eu estou falando. É ele que idealizou essa coisa, é o pai da Vise aí, mas mudou muito, assim. Desde esse episódio que eu falei de não saber o que fazer com o meu tempo livre, até conseguir fazer coisas mesmo, né? Conseguir usar aquele tempo para alguma coisa e seguir naquilo, né? Porque antes também acontecia de eventualmente eu ter tempo livre, arrumava algo para fazer naquele tempo e aí surgia algum episódio no trabalho e eu tinha que parar de fazer aquilo, né? Então, por exemplo, uma aula de academia lá, uma aula de ginástica funcional, alguma coisa do tipo, mas eu não conseguia seguir por muito tempo porque eu tinha que ficar faltando, aí ficava, enfim, até fazer faculdade foi um desafio, né? Porque eu fiz num período que eu estava numa empresa também muito puxada e era um desafio, toda aula eu era interrompido por algum problema no trabalho que eu tinha que resolver. Então, enfim, mudou muito, assim, não só o remoto, mas o jeito Vise de trabalhar, né?
E depende do ambiente também, né? Eu acredito até que presencial, dependendo do ambiente, além do gasto que você tem, né, com deslocamento, ali com toda a logística que você precisa para ir trabalhar, voltar, talvez. Tem situações em que o colaborador ali ele vai trabalhar, ele volta para almoçar, depois volta para o trabalho novamente, né, e depois regressa para casa. Então, tem aí esse deslocamento, né, tem um desgaste físico e mental, de certa forma. E existe também a questão do ambiente de trabalho, né, que a agitação, a movimentação que tem ali, isso pode impactar de alguma forma no psicológico, por exemplo, daí na produtividade do funcionário. Sim. Cara, eu tive uma experiência muito doida que foi pré-pandemia, né? Eu trabalhei por um ano em uma empresa, trabalhei bastante nessa empresa, então a gente trabalhava de dia e de noite, então noites e noites em claro trabalhando. E aí, depois de um ano, eu falei, pô, cara, não tá me fazendo bem, eu vou descansar um pouco, vou descansar um mesinho, depois eu volto a trabalhar. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalhei 2 meses presencial e 2 meses home office, né, por conta da pandemia. E eu estava trabalhando no presencial e estava tudo certo. Então, eu tinha passado um ano trabalhando bastante. E aí, fui para essa outra empresa com uma cultura melhor de trabalho. E a gente trabalhava num horário ok, fazendo só aquilo que era necessário e tal. E assim que a gente foi para trabalhar em casa, né, trabalhar remoto, eu comecei a sentir os impactos psicológicos de ter trabalhado um ano de forma insana, que eu não estava sentindo quando eu estava trabalhando no presencial. Então, quando eu fui trabalhar em casa, que eu tinha muito tempo sozinho para poder refletir sobre as coisas e perceber como as coisas me afetavam, comecei a ter crises de ansiedade e tudo mais, tive vários problemas, precisei fazer terapia por bastante tempo, e isso foi durante a pandemia, né? Assim que a gente pôde voltar a ter convívio social pós-pandemia, quando eu ia para ambientes públicos, eu comecei a perceber que eu estava tendo um certo tipo de fobia social. Eu começava a ter é, como é que diz a palavra? Sintomas de ansiedade físicos. Então, eu começava a tremer, a dar uma suadeira, porque estava no ambiente social. E foi muito bom, porque o processo de terapia me ajudou a entender o porquê dessas questões, o porquê o trabalho tinha me afetado daquela maneira, o porquê tudo aquilo só veio à tona quando eu comecei a trabalhar em casa, porque eu tinha muito tempo sozinho para pensar e tudo mais. E o processo de terapia me ajudou a ter mecanismos, ferramentas para que eu conseguisse voltar a conviver em sociedade de uma forma mais saudável, menos ansiosa. Mas é claro, né, foi um conjunto das coisas, um conjunto de um trabalho extremamente desgastante psicologicamente, mas o trabalho em casa, remoto, onde você está muito tempo sozinho ali. Apesar de eu morar, na época, né, eu morava com os meus pais, hoje eu moro com a minha esposa, né, mas na época eu morava com os meus pais, eles também trabalhavam, meu pai que trabalhava fora ainda, mas eu tinha ali a minha mãe que trabalhava em casa, mas a gente trabalhava em cômodos diferentes, né? Então eu passava a maior parte do tempo sozinho mesmo. E foi só nesse momento que o impacto veio. E foi interessante, porque para mim, apesar de ter sido uma experiência naquele momento ruim, hoje para mim foi uma experiência que revelou para mim quais são as minhas limitações. Se não fosse esse período tenebroso, digamos assim, eu não enxergaria quando eu deveria dizer não para certos tipos de coisas. Então, para mim, foi uma experiência com um trabalho bastante impactante, mas que me ajudou bastante. Hoje, já, graças a Deus, já não passo mais por esses problemas, mas foi uma experiência assim que trabalhar em casa foi desafiador nesse começo. É um dos motivos pelos quais eu não sou fã, apesar de enxergar todas, obviamente, todos os pontos positivos e que agregam bastante. A minha esposa fala bastante, cara, você já, nesses dias de frio, né? Você já agradeceu pelo seu home office hoje? Já agradeceu por isso? Porque, É bicho, verdade. sair de manhã cedo, nesse frio, pegar transporte público é dureza, cara, dureza. O Bruno não sabe o que é isso, né? É frio, né? Não É, conhece. a metrópole, cidade de 15 mil habitantes. Quanto tá fazendo de mínima aí hoje, Bruno? De Cara, acho que no madrugada, mínimo, assim, faz quantos graus? acho que faz 20 graus, 19, acho que chega a 17, acho que muito Uhum. frio. Aqui tá fazendo 17, meio-dia no sol. Exatamente. É. Tem a umidade também, né? Então, Uhum. Aqui também não tem umidade. É só o frio, sem umidade. Eu acho que esse é um cuidado que, cara, quem vai trabalhar remoto, quem coordena equipes, precisa ter, sabe? O ser humano não foi feito para viver em isolamento. não.
Então, eu passei por uma depressão na época da pandemia. Eu acho que, na verdade, eu já estava entrando em depressão antes da pandemia, e a pandemia foi um gatilho que fez tudo aparecer, mas o problema não nasceu ali, sabe? Mas a pandemia foi um período que, cara, isolamento, né? Para mim foi bem triste, assim. Sabe? Então, se você vai trabalhar remoto, cara, faz como o Igor aí, se inscreve numa academia, né? Vai lá fazer sua aula pela manhã, né? Faz como eu faço, cara, arruma uma igreja para frequentar, um clube para frequentar, algum lugar para você ser voluntário, vai sair, vai encontrar gente, sabe? Você não foi feito para viver falando com uma tela a sua vida inteira. Não, tem um livro que eu acho maravilhoso, um livro do Michael Dertouso, chama A Revolução Inacabada. É um livro fantástico, o livro é de 2001, ou é de 2000, acho que o livro é de 2000. Né? O Dertouso é falecido já, ele foi diretor do MIT. E ele lá, cara, não existia iPhone ainda, sabe? A internet estava começando. E ele escreve um livro descrevendo o que eles enxergavam como o futuro da tecnologia. E é bem interessante porque ele prevê um monte de coisas que a gente tem hoje. Por exemplo, o smartphone. Ele descreve lá um dispositivo de assistente pessoal que você vai andar com ele. Né? E ele descreve o smartphone. Ele descreve o cloud, a nuvem, sabe? Não com essas palavras, não tinha o nome, porque não tinha sido inventado ainda, sabe? Então ele dá um outro nome, mas ele fala, cara, vai existir um mecanismo de computação na internet, que os computadores vão estar na internet e você vai ter basicamente terminais para esse acesso. Então você com o seu dispositivo pessoal, você vai poder ver os seus e-mails, você vai poder acessar seus arquivos. E em qualquer terminal, quer dizer, em qualquer computador em que você sentar, você vai poder usar a sua senha ali, ver os seus e-mails, ver os seus arquivos. Ele escreve isso antes do cloud existir, antes do Gmail, antes desse negócio todo. É um livro fantástico. Mas a coisa que é mais fantástica é ele descrevendo o comportamento humano, os incentivos humanos que nos levam a agir de determinadas maneiras, sabe? Então, quando ele vai falar, por exemplo, sobre videoconferência, sobre interação remota, tem um negócio que ele chama de o instinto da caverna. Eles estavam lá no MIT, cara, assim, era o estado da arte disso, a vanguarda desse negócio. Então eles estavam fazendo videoconferência na época que a gente estava fazendo ligação por áudio, sabe? Eu usava TeamSpeak na época e ele estava falando sobre videoconferência e tal. E aí ele diz o seguinte, que, cara, quando um pai vai falar com o filho que tirou nota baixa, o pai fala bravo com o filho e o filho treme. Mesmo que na sociedade contemporânea o filho não tema por sua vida, tem algo instintivo ali, que remete lá aos homens das cavernas, sabe? Que, pô, meu pai tá aqui, ele tá bravo comigo, ele é muito mais forte que eu. Então, tem esse negócio do instinto de sobrevivência, do temor pela vida, que acaba fazendo o filho respeitar o pai. E ele falou, não existe uma maneira de fazer isso online. Não tem videoconferência que substitua. Então, não existe videoconferência que vai substituir um contato pessoal com 100% da interação. Para fazer negócios, cara, pô, tá remoto, não sei o que e tal. Remoto, funciona mesmo, mas não é a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, quando eu posso, eu vou visitar um cliente, eu vou almoçar com um cliente como eu fui hoje e tal. Mas você não pode ter família remota, amigos remotos, entende? O ser humano não é só olhos e ouvidos, que é o que o computador te dá hoje. Então, se você vai trabalhar remoto, cara, você precisa preencher a sua vida com interações no mundo real. Não viva remoto e vai jogar, e vai assistir Netflix, e vai viver só na frente da tela. Não é moralismo. Você simplesmente não foi criado para isso, não foi feito para isso. Vai dar errado, sabe? E tem que ser intencional, né? Assim como a criação de uma cultura organizacional numa empresa remota tem que ser criada de forma intencional, a gente precisa buscar essas interações de forma intencional, porque se eu vou para a academia, mas não converso com ninguém, se eu saio no final de semana, mas eu continuo só com a minha família que já está morando dentro da minha casa, não me relaciono com mais nenhuma outra pessoa fora, eu continuo fechado dentro de uma bolha. Eu tenho um grupo de 4 amigos que a gente se reúne semanalmente para poder trocar ideia, às vezes para jogar videogame, para poder compartilhar ali dos momentos que a gente está vivendo, de forma intencional,
para a gente poder ter esse momento onde a gente consegue ouvir uns aos outros, falar sobre vida e poder se conectar mesmo, se comunicar com gente, porque isso é essencial, né? A gente foi projetado para isso. E E é existem muito louco. impactos diretos. Desculpa, Bruno, pode falar. Não. Eu ia falar exatamente isso aí do que o Elcio pontuou. Já que a gente não foi feito para isso, e a gente faz, existem consequências, né? Existem impactos diretos na nossa saúde mental e física. Então, imagina aí a galera que trabalha o dia todo na frente de uma tela, e quando finaliza o trabalho, ainda vai continuar na tela jogando. Então, isso em algum momento vai chegar. A conta vai chegar de alguma forma. Sim, e é interessante perceber que eu estava pesquisando um pouco sobre o trabalho remoto no Brasil hoje, e tem um dado interessante que diz o seguinte, que mais ou menos 17% dos empregos reais têm potencial de serem remotos hoje. Então, a gente está falando de uma parcela pequena, digamos assim, dos trabalhadores, 20%, menos de 20% dos trabalhadores hoje têm potencial de trabalhar de forma remota. E do que é aplicado de verdade, de fato, chegou a 10%, se eu não me engano, durante a pandemia. Foi um valor assim, significativo de gente trabalhando remotamente de forma positiva, saudável, né? Então, a gente está falando ali de um grupo pequeno, mas a gente está inserido nesse mercado de tecnologia onde esse assunto parece tomar conta desse mercado, né? Então, a gente tem hoje mais ou menos 50% das empresas trabalhando em modelos híbridos. Então, isso vai atingir grande parte das pessoas com quem a gente se comunica, com quem a gente tem contato, não só aqui pelas redes sociais, mas durante o dia a dia do trabalho mesmo, dos negócios, né? Então, isso a gente fala daquilo que a gente está vivendo e é importante a gente poder compartilhar isso para que as pessoas enxerguem. Caraca, talvez eu esteja vivendo numa bolha que parece confortável, mas está me fazendo mal e eu posso não estar vendo isso agora, mas eu vou colher os frutos disso lá na frente. E é uma bolha, né? Você vê, cara, não tem enfermeiro remoto. Não tem tem motorista de ônibus remoto, não tem agricultor remoto, né? Não tem operário, né, na linha de produção, não tem remoto. Né? Entregador do iFood remoto, né? Nada disso. Por enquanto, né? Vamos ver o futuro da tecnologia e tal. Essas funções todas tendem a ou virar remoto ou a ser substituídas, inclusive. Não é tema de hoje esse tema. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o híbrido, sabe? Porque, cara, é legal que a gente está nessa bolha, que tem essa oportunidade de discutir remoto e tal, mas muita empresa tem receio quanto ao remoto e aí está fazendo híbrido, né? Cara, você vem 2 dias por semana e 3 dias você fica em casa e tal. E aí esse híbrido acaba causando muita interação híbrida também, que é, tem uma parte das pessoas que está no escritório naquele dia e uma parte que está em casa. O que vocês acham do modelo híbrido? Ele faz sentido? Ele é uma solução de longo prazo para as empresas? Ou ele é só um meio termo muito desconfortável para quem não tem coragem de fazer remoto? E funciona fazer híbrido? Olha, eu particularmente gosto muito do modelo remoto. Acho o híbrido interessante para alguns casos, mas eu usaria mais o híbrido como algo opcional, sabe? Não o híbrido, mas imagina, você tem um escritório lá que, eventualmente, se você quiser encontrar com pessoas, você pode ir lá e trabalhar do escritório um de outro, sabe? Você tem um escritório disponível, mas você não tem a obrigação de estar lá. Se você quiser trabalhar remoto, você trabalha remoto. A gente tentou isso aqui. A gente teve um escritório aqui, sabe? Sabe quantas pessoas iam? O Moab e o Matheus. Então, mas tinha gente usando, né? Tinha gente usando. Mas assim, a Aviso eu acho que fica um pouco difícil também, porque a Aviso tem gente contra. Talvez o pessoal que está ouvindo aqui não saiba, né? Só vê a gente aqui, tem o do Rio, o Bruno lá do Nordeste, mas a Aviso tem gente trabalhando no Brasil quase inteiro, né? Então, enfim, é um pouco difícil de você ter essa estrutura em que você tem um escritório disponível para as pessoas se encontrarem. A gente teve esse escritório disponível quando a gente começou no remoto. Ou seja, 90% da equipe era o pessoal que trabalhava presencial, ou seja, que consegue chegar aqui no Jabaquara, em São Paulo, sabe? Porque eles faziam isso antes. E mesmo esse pessoal não queria ir, não. Todo mundo diz isso, mas aí você abre o escritório e só vai o Moab e o Matheus. Mas talvez não é pelo fato de que você estava acabando de migrar para o modelo remoto e as pessoas estavam ainda gostando demais, sabe? Ficou 2 anos e meio lá. A gente ficou um bom tempo lá. O Moab me chamou e falou: ô chefe, aquela sala lá? Porque o Moab mudou para Bahia e aí o escritório ficou vazio, né? Assim, ninguém mais ia.
Aí ele Ah, me perguntou, posso falar que eu fui lá lá também. Pode me contar aí que eu fui lá também. uma vez, né? Então, fui, pô. Mas olha a distância, né? Eu sou daqui do Ô, Rio, Igor. eu fui lá do escritório, pô. Eu fui, ué. Cara, esse modelo híbrido, ele vai funcionar dependendo das duas coisas que a gente já comentou antes. Perfil da galera que trabalha na empresa e do trabalho que é realizado. E da necessidade real da empresa disso, né? Então, vai ter empresas que funcionam muito bem hoje no modelo híbrido, mesmo tendo pessoas trabalhando em outros estados. Então, eu conheço empresas que, por exemplo, tem gente de outro estado, essa pessoa ela vem uma vez por mês para o escritório, né? E não é uma obrigatoriedade, ela vem uma vez por mês porque tem um encontro com a galera e tal, e a pessoa vem. E às vezes a empresa paga para a pessoa vir. Agora, quem trabalha no estado, né, vai para o escritório 3 vezes na semana. Então, funciona de acordo com onde a pessoa mora, qual é a necessidade. Tem times, por exemplo, que não têm a necessidade de estarem os 3 dias do presencial ou os 2 dias do presencial. Tem times que, mesmo estando no estado, conseguem funcionar remotamente. Então, a empresa, o híbrido é justamente isso, né? Se você tentar fazer um híbrido que funcione igual para todo mundo, você vai gerar problemas. Você vai precisar entender as necessidades de cada time dentro da empresa. Tem empresas que, por exemplo, isso vai exigir um investimento muito maior, obviamente, mas que, eu tenho 5 ou 6 pessoas que trabalham no Rio de Janeiro. Então, a partir de 5 pessoas, eu preciso abrir um escritório no Rio para que eles trabalhem ali presencial 2 vezes por semana, ou eles tenham esse suporte lá, caso eles precisem fazer uma reunião com o cliente, por exemplo. Então, tem empresa que tem a sede, e a partir de X pessoas que eles contratam em outro lugar, eles vão lá e abrem um escritório lá. O modelo híbrido funciona, mas eu acho que vai depender da realidade de cada empresa, do perfil de cada pessoa que trabalha nela. É caso a caso, né? O famoso depende. Eu ainda acho um pouco complicado o modelo híbrido, nesse cenário em que você obriga as pessoas a ir, né? Porque você vê, hoje em dia, a Vise, por exemplo, como a gente citou, tem funcionários no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem gente no Brasil inteiro trabalhando. Imagina que você vai abrir, vamos imaginar só um estado, né? Imagina que você vai abrir aqui no Rio, como você citou. Você vai abrir provavelmente um escritório, a Vise, se ela fosse abrir um escritório no Rio, no centro do Rio. Só que você imagina, a gente teve um funcionário que morava em Seropédica. Para quem não sabe, abre no mapa aí, bota centro do Rio, Seropédica. Imagina o trajeto desse cara para chegar no centro do Rio, sabe? Eu moro em Duque de Caxias, já é longe. Só para vocês terem ideia, para eu sair da minha casa e chegar no centro do Rio pela manhã, que é o horário de rush, né, que tem muita gente indo, eu demoro 2 horas e meia. Então, quer dizer, você imagina o transtorno que eu vou passar e tem muita empresa hoje, que aí eu acho que é o pior dos casos, né? Que ela contratou o funcionário no modelo remoto e aí, de repente, ela muda o trabalho desse cara e diz, não, agora você tem que ir ao escritório 1 ou 2 vezes por semana ou mais, enfim. Né? Então, quer dizer, inviável, né? O cara perde totalmente o prazer de trabalhar, digamos assim, né? Porque, pô, imagina, você foi contratado já pensando em trabalhar. Muita gente, inclusive, nesse período da pandemia, eu vi muito no meio de programadores, né? A galera que aproveitou essa ida para o remoto até para sair de onde morava e comprar uma casa, alugar no interior para poder ter uma qualidade de vida melhor, aliás. E aí, pô, como é que faz agora, entendeu? Então, assim, acho que esse ajuste voltando um pouco para o presencial, criando o híbrido aí, eu acho que ele é muito complicado e tem que ser bem pensado para não prejudicar o pessoal. Sim. Uma coisa que eu percebo que, por exemplo, a Vise sempre fez muito bem foi pensar em relação ao presencial, aonde a gente estaria, para poder facilitar a chegada das pessoas. Porque tem muita empresa, cara, e isso eu acho, assim, uma bizarrice, mas faz parte do jogo, né? Tem muitas empresas que elas abrem escritório em polos comerciais que estão no hype do momento, justamente pelo nome do local. Só que para qualquer pessoa chegar lá, a não ser que a pessoa more naquela região, ela vai levar mais do que 1 hora e meia para chegar lá. Mesmo que ela pegue um único transporte público. E a maioria precisa pegar 2. Às vezes um ônibus e um trem, às vezes um metrô e um trem, ou um trem e um ônibus. E só muito comum. em nome de estar num local que tem, digamos que um certo status para empresas daquele nível, né? Desconsiderando a chegada da galera. E é louco pensar nisso porque quando uma empresa toma esse tipo de medida, ela afeta diretamente a produtividade do funcionário. E o foco da empresa é dar lucro. Porque se não tem lucro, não tem como pagar funcionário. Mas aí eu pego o meu funcionário e vou moer ele fisicamente e psicologicamente para que ele leve 2, 3 horas no transporte público para poder chegar num lugar só porque o lugar é bacana, né?
Então é uma das coisas a serem pensadas também. E Matheus. muitas das vezes, desculpa, só para falar. complementar, Bruno, eu tenho o caso de um colega, por exemplo, que ele estava trabalhando remoto e a empresa fez essa mudança, né? Ele disse, não, agora vocês vão ter que vir 2 vezes por semana, no caso dele era 2 vezes por semana no escritório. O escritório é no centro do Rio de Janeiro aqui. E aí o interessante é que, assim, ele ficou bem chateado com isso, porque o que acontece? Ele vai para o escritório, quando ele chega lá, não tem um casamento de datas, as pessoas não estão no escritório junto com ele. Não é tipo assim, toda a empresa vai para o escritório nesse dia, não. Então, na maioria das vezes, ele chega no escritório e trabalha remoto, porque ele está lá numa sala sozinho, às vezes tem outras pessoas da empresa, mas de setores diferentes, que não influenciam em nada o trabalho dele, e ele tem que continuar fazendo videoconferência e trabalhando como se ele estivesse de casa, só que teve que ter o transtorno de sair de casa e ir até a empresa para cumprir uma regra, enfim, sem sentido, né? Então eu vejo muita empresa assim, com despreparo total, simplesmente quer que o cara esteja lá, e independente se isso vai ser bom ou não para a produtividade dele ou para a empresa, né? Eu ia pontuar que isso, além disso, né, reduz significativamente o leque de profissionais que a empresa poderia contratar, né? Então, aí tem a galera aqui da Visa, em diversas regiões do país. Mas se houvesse aí um escritório em que todos os programadores, todos os colaboradores da empresa precisassem marcar presença. Então, imagina aí, nem todos talvez estivessem dispostos a fazer essa transição, né, da sua região, com toda a sua família. Então, filtraria esse leque de profissionais, né, disponíveis para trabalhar. Você que está ouvindo os podcasts aí, o Bruno que está no Pernambuco, né? Vocês viram o podcast aí com o Ryan está em Guarulhos, região aqui de São Paulo, mas, cara, para ele vir trabalhar todo dia em São Paulo já é sofrido. O Wellington, vocês conheceram também no podcast aí, o Wellington está em Curitiba, né, Paraná. Cara, são programadores extremamente talentosos, que trabalham muito bem juntos, e que eu não conseguiria juntar essas pessoas fisicamente, né? Eu me limitaria, a gente teria uma limitação bastante grande de quem a gente pode contratar, né? Vocês estavam falando sobre híbrido aí, e me ocorreu uma coisa que acho que é importante dizer, cara, que é, se você vai fazer híbrido, o seu híbrido tem que ser o que o pessoal chama de remote first. Primeiro remoto, prioriza o remoto. O que isso quer dizer? Poxa, vai ter uma reunião. Tá todo mundo no escritório nesse dia, vai para a sala de reunião e faz a reunião. Metade está no escritório, metade não, faz todo mundo no computador. Sabe? Entra. A não ser que você tenha uma sala de reunião com uma infraestrutura de videoconferência muito bem preparada, mas mesmo assim é ruim, sabe? A gente está fazendo esse bate-papo aqui, cada um no seu computador, cada um com a sua câmera, com o seu microfone, e funciona. Não é a mesma coisa de estar presencial, eu sei que não é, eu nunca disse que era. Mas funciona bastante bem. Agora, se eu e o Matheus, que estamos em São Paulo, dissessem, pô, Matheus, vem aqui em casa, senta aqui do meu lado, vamos falar aqui com o Igor e o Bruno, não funciona. Não é a mesma coisa, sabe? Eu vou sussurrar um negócio no ouvido do Matheus, eu vou fazer uma piada, eu vou fazer um gesto que só ele viu. Invariavelmente, cara, isso sempre acontece. As pessoas não têm essa disciplina, porque é natural, é humano. Quando você está junto com as pessoas, você se comunica muito mais do que com palavras. Então você acaba comunicando coisas. Não dá para se policiar para não fazer isso. É impossível. Se você está junto com as pessoas, você vai se comunicar de maneiras que só quem está presencial vai entender. Então, se tem alguém remoto, a interação tem que ser remota. Senão você exclui quem está remoto, sabe? Se tem alguém remoto, então a troca de comunicação não pode ser no corredor do cafezinho. Você pode conversar amenidades lá, mas a informação importante sobre o projeto tem que estar no e-mail, tem que estar no chat, tem que estar em algum lugar. E isso acaba criando uma disciplina que faz com que as coisas sejam automaticamente documentadas, sabe? Verdade. Nada fica ali só de boca, porque você teve que escrever. Então, acaba fazendo a gente trabalhar certo em muitos aspectos. Sim, eu passei por uma experiência que foi um pouco engraçada e que eu sentia o impacto dessa questão de ser uma galera no presencial e parte no remoto, né? Eu recebi uma vez um invite para uma reunião de um cliente, só que eu não sabia do que se tratava, não conhecia as pessoas que faziam parte daquele invite, mas eu falei, cara, vou entrar e vou questionar se é para eu fazer parte dessa reunião mesmo, né? Assim que eu entrei na reunião, tinha uma galera numa sala de videoconferência conversando. E eles conversaram por mais ou menos uns 5 a 10 minutos até que eu conseguisse abrir o microfone e falar, oi, pessoal, tudo bem?
eu recebi aqui um invite, eu deveria fazer parte dessa reunião, foi engano, como é que é? Aí o pessoal, não, desculpa, Matheus, era um outro Matheus, foi engano, tá bom, beleza. Se fosse no presencial, eu teria batido na porta, aberto, pessoal, tudo bem? É para eu estar nessa reunião ou não, né? E resolveria isso rápido, mas naquele caso foram 5 minutos até eles perceberem que eu estava ali. Então, tem Ou essa se fosse tudo dissonância, online né? também, ao você entrar, você ia poder perguntar, né? Senão, o pessoal ia estar Exatamente. olhando para a tela, não ia estar conversando uns com os Entre outros si, de maneira alheia a quem estava chegando, né? sim. Sim. Bom, vocês falaram aí sobre a gente ampliar a possibilidade de talentos, né? Vocês acham que o trabalho remoto ele amplia ou ele reduz as desigualdades no mercado de tecnologia? Eu acho que ele diminui a desigualdade, né? Principalmente falando em oportunidade de trabalho, né? Digamos assim, porque você imagina, hoje o Bruno trabalha, vamos citar o Bruno como exemplo, né? Depois até você fala sua opinião sobre isso, Bruno, mas ele tá lá no interior, né? Se eu não me engano, é interior aí, né? De Pernambuco. De Pernambuco. Assim, quais seriam as chances que ele teria de conseguir um emprego como desenvolvedor na cidade dele? Ele falou que tem 15 mil habitantes. Talvez tenha uma ou duas empresas que poderiam contratar ele, não sei, estou chutando, depois ele vai dar dados reais, né? Mas, assim, o trabalho remoto possibilitou que ele trabalhasse para uma empresa de São Paulo, não uma empresa gigantesca, né? Não é, enfim, não é uma multinacional ainda. Mas, enfim, é uma oportunidade boa. Talvez ele esteja ganhando um salário, não sei, né? Que seja uma média até maior do que a média da cidade dele, enfim. Então, não sei, eu acho que no fim das contas isso deu mais oportunidades ao Bruno e a qualquer pessoa que more ou que queira, né, morar um pouco mais afastado por qualidade de vida, por exemplo. Então isso dá mais oportunidades, né? Igor, de fato aqui nós não temos empresas aqui de desenvolvimento. A cidade realmente é muito pequena e isso possibilitou realmente que não só eu, né, mas tem uma galera aqui que trabalha de forma remota, tem alguns desenvolvedores, né, e não seria possível se o mecanismo, né, de remoto não existisse. Então, acaba Vocês iam ter que atraindo de mudar para certa forma. Recife, né? Como, Elcio? Vocês iam ter que se mudar para Recife, né, para trabalhar. Cara, e eu passei por isso, sabe? Em 2020, eu tava para ir para Recife, morar lá, inclusive, para atender uma vaga, né? Tinha conseguido uma vaga de programador, mas na época, no início de 2020, nós tivemos o estouro da pandemia ali no meio de março, né, de 2020. E eu lembro que eu estava lá nas ruas de Recife procurando um apartamento lá para alugar, tinha que fazer esse deslocamento. Eu não era casado ainda também. E enquanto eu estava nas ruas lá, recebi a ligação, né, de um amigo meu que trabalhava já na empresa, e ele disse que a empresa seria fechada, né, por tempo indeterminado, e que aí não ia ser possível agora a minha contratação. E aí eu tive que regressar e passei mais um tempo aqui na cidade, né, houve toda aquela repercussão da pandemia, mas aí, ao mesmo tempo, né, teve esse aumento em larga escala aí do trabalho remoto. E eu comecei em março de 2021. Então, um ano depois, a trabalhar por causa já do trabalho remoto, né? Então, eu acho que temos um programa, eu queria ouvir aí as considerações finais de vocês. Alguém quer dizer alguma coisa que vocês acham que é importante, que não faltou dizer sobre trabalho remoto hoje, o futuro, para quem está pensando, algum conselho? Conselho, eu acredito que é atrativa a primeira instância, né? Para todos aí, trabalhar remotamente, trabalhar de casa. Para muitas pessoas é o sonho de consumo, mas existem desafios também, né? Muitas pessoas, né? O Matheus pontuou aí um dos desafios que ele precisou enfrentar, e também aqui a gente pontuou sobre pessoas que estão iniciando ali, que precisam de um certo apoio, que é mais dificultoso um pouco, e tem uma forte tendência de autonomia, né? De você estar trabalhando ali de forma individual. Então tem toda uma cultura que você vai precisar desenvolver. A galera que está entrando, que almeja, né, trabalhar de forma remota, também precisa reavaliar aí os desafios e contorná-los. Se eu pudesse dar algum conselho, eu acho que serviria para todo mundo, mas pensando no modelo de trabalho remoto, né? Primeiro, cuide de você.
E segundo, cuide das pessoas. Quando você cuida de você, da sua mente, da sua saúde, você consegue trabalhar melhor. E, por exemplo, mesmo eu que sou um cara que não sou o maior fã do trabalho remoto, consigo trabalhar de forma remota porque cuido de mim. E segundo, cuidar das pessoas, que é justamente esse cuidado com a pessoa que está lá do outro lado. E já tive situações em que eu percebi que a pessoa estava muito estressada, só conversando pelas videoconferências e puxando uma conversa remota. O que a pessoa precisava era de um processo de terapia para poder se aliviar da pressão do trabalho e entender que as coisas, o mundo não ia acabar por conta do trabalho, né? Pessoas em que também estavam precisando de apoio técnico mesmo e não estavam conseguindo falar por medo de atrapalhar. Então, cuidando de mim, estando bem, eu consegui cuidar dessas pessoas, apoiá-las nessas questões emocionais, mas também técnicas. Eu não sou um cara técnico, mas eu podia chamar alguém que podia apoiá-la, né? E eu só consegui perceber isso porque eu estava atento a essas necessidades das pessoas. É muito mais difícil quando você está na posição de pôr a mão na massa, de desenvolver e não de gerir, mas se todo mundo tivesse esse olhar cuidadoso para cuidar de si e cuidar do outro, eu acho que as coisas fluem muito melhor. Eu queria terminar dando um recado para você que está em uma posição de decisão, de liderança, sabe, que está pensando, estudando o assunto. A pandemia jogou um monte de gente no trabalho remoto, um monte de gente, inclusive, que não estava pronto para isso. As pessoas não queriam trabalhar remoto, as empresas não queriam, elas não estavam preparadas, elas só foram forçadas a fazê-lo. Então, eu tenho visto aí notícias, pessoas dizendo, o trabalho remoto morreu, o trabalho remoto acabou, o futuro é híbrido, né? Na verdade, o trabalho remoto avançou. Só que na pandemia, ele avançou artificialmente, ele avançou de maneiras que não era para ser. Tem empresas que não podem trabalhar remoto, que o híbrido é o máximo que vai ser possível. Por conta do tipo de negócio, do que se faz ali, por conta da cultura, por conta de quem você contrata, de quem você precisa contratar. Nem todo mundo serve para o remoto também. Então, se você olhar, o trabalho remoto hoje é menor do que na pandemia. É claro que as pessoas estavam sendo obrigadas a trabalhar remoto. Não quer dizer que o remoto acabou. O trabalho remoto hoje tem níveis maiores do que os níveis de antes da pandemia. E o trabalho remoto vem crescendo aos poucos, gradualmente, ano a ano, até chegar na pandemia. Na pandemia ele explode e agora, claro, a gente tem um efeito rebote, né? Um monte de empresas olhando e falando, não, caiu a produtividade, não é isso. Porque, cara, você não estava nem preparado para isso, ou talvez seu negócio não comporte, e aí teve que voltar atrás. Mas eu queria que você pensasse no seguinte, cara, o trabalho remoto talvez sirva para 10% das empresas, não para todas. O trabalho híbrido talvez vai servir para um número maior de empresas. E tem um monte de funções, né? Como eu falei, enfermeira, né? Não vai ter enfermeira remota, que simplesmente não podem ser remotas. Né? Na sua empresa, talvez não sirva remoto, talvez você possa fazer híbrido, tá? E ter alguns dias remoto por semana e tal. Ou talvez você possa ter uma parte da sua equipe, algumas funções podem ser remotas, talvez seja. Eu quero que você pense no seguinte, se você, como eu, mora num grande centro, se você mora em São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo, toda madrugada, todo dia, acordam 4, 5 milhões de pessoas nos extremos da cidade, no extremo leste e no extremo sul, entram em seus carros e a gente tem lá 3 milhões de carros saindo da Zona Leste, 4 milhões de carros saindo do extremo sul, ou não sei se é o contrário esse número, e se deslocando até as regiões centrais. E você sabe qual que é o trânsito de São Paulo, você sabe quão caótico é. Você sabe quão caóticos são os transportes públicos em São Paulo, sabe? Essa cidade não precisa de mais 10% de pessoas tendo que se deslocar. Então, poxa, muito legal quem mora em Recife, tem um emprego em Recife, mas Recife não está precisando que o Bruno se mude para lá, ou que os amigos da cidade dele, que são programadores, se mudem para lá. Sabe? Então, se você, na sua empresa, pode fazer um dia híbrido por semana, você está reduzindo 20% do seu impacto no trânsito da grande cidade. Está melhorando em 20% o impacto desse deslocamento na qualidade de vida dos seus funcionários. Entende? Se você pode 3 dias por semana, que é o modelo que muita gente adota, está melhorando em 60%. Se você pode ter 10% da sua equipe remota, você está diminuindo em 10% esse impacto e está melhorando absurdamente a qualidade de vida de 10% da sua equipe. Então, isso dá trabalho, sim. Tem desafios, como a gente falou aqui, tem vários. Exige preparação para isso. Não é todo mundo que consegue fazer, mas a nossa experiência aqui, para a gente, vale muito a pena. Eu não voltaria para outro modelo hoje de maneira nenhuma, sabe? Teria que ter alguma coisa realmente catastrófica
para me convencer a voltar a ter um escritório e ter uma equipe presencial trabalhando ali, como era antes de a gente virar remoto. A gente virou remoto antes da pandemia, a gente estudou para isso, a gente se preparou para isso, então a gente não foi forçado para o remoto, isso ajudou a fazer as coisas acontecerem. Então você que está numa função de liderança, não é tudo ou nada, sabe? Você não precisa ter uma empresa 100% remota, mas olha com carinho para isso, sabe? O nosso modelo de sociedade faz com que milhões de pessoas tenham que sincronamente se deslocar em São Paulo, em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Todas as nossas capitais têm trânsitos absurdos, tem pessoas sofrendo com isso, tendo uma vida miserável, porque tem que 5 dias por semana passar 1h30 no trânsito para ir, 1h30 para voltar para o trabalho. Sabe? Então, se a gente puder ajudar com isso, pensa com carinho nesse assunto, beleza? Valeu, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Abraço. Valeu, galera. Valeu, até o próximo.